desenhar. Eu vou te dizer como fazer. Entre em contato com Gilmar, você não irá se arrepender. É isso aí, moçada, chegamos aqui com um super desenho especial agora, que é o desenho do Yuta. É um desenho que me pedem há muito tempo, então eu fiz o Yuta, um fanartzão aqui para vocês, tá? Com a Rika também, beleza? Então olha só, aqui no canal a gente aprende a desenhar e a colorir. Lembrando que a parte de coloração, vocês veem que tem uns efeitos na coloração, eu vou deixar aí no comentário fixado, tá? E seguinte, se você quer saber dos materiais que eu uso também, tem aí na descrição vários materiais que eu uso, tá? Se você fica em dúvida quais eu uso aí, os que eu coloco aqui no vídeo também, tudo aí tem para vocês o link também, beleza? Então vamos lá para o nosso tutorial. É isso aí, moçada, vamos lá começar o nosso super desenhão do Yuta. E seguinte, galera, nós estamos começando aqui com a folha tamanho A5, tá? Eu vou começar fazendo esse círculo aqui, ele tá mais ou menos no meio da folha, certo? Só que ele tá um pouco na lateral também, tá? Como vocês podem ver aí, porque tem um espaço para desenhar Rika também, certo? Então é o seguinte, ó, esse círculo aqui ele tem cerca de 4,2 centímetros, certo? Aqui a gente vai usar para poder fazer os destaques, né, do personagem, beleza? Então é o seguinte, começando aqui nosso desenho, nós vamos fazer primeiro as marcações, para depois fazer a questão do olho, boca, nariz e tudo mais. Então eu vou começar com uma marcação lateral, como vocês podem ver, e vou fazer duas em horizontal. Agora preste atenção, eu estou fazendo inclinado, tá? Tem que ser inclinado, cara, essas primeiras que eu estou fazendo. Vou fazer mais um agora descendo, só que dessa vez, ao invés de fazer reto, eu vou fazer levemente curvada, que é justamente aqui que a gente vai trabalhar o nariz, os olhos do Yuta, beleza? Bom, e falando nisso, nós já podemos começar com os destaques. Nesse caso aqui, eu vou começar com o nariz dele, tá? Eu vou marcar um pequeno tracinho em cima, onde vai ser essas linhas dos olhos aqui. Depois eu desço a base do nariz até a parte de baixo do círculo, tá? Beleza, veja que eu vou fazer também um destaque de narina, e o nariz dele ali pontiagudo também, certo? A partir disso, eu posso desenhar uma base para sobrancelha lá em cima das marcações, né? Porque as marcações elas vão representar onde a gente vai desenhar os olhos, tá? Depois eu vou desenhar a base do olho, certo? O olho do Yuta é o seguinte, galera, ó. Primeiro, ele é um olho simples de fazer, tá? Então ele é uma partezinha um pouquinho curvado no canto e depois reto na parte de cima. A base de baixo é uma leve curva e no canto do olho eu também vou fazer uns tracinhos para representar pálpebras dele, tá? Que ele tem esse olho meio pesado, digamos assim, tá? Ele tem essa expressão pesada nos olhos dele, certo? Também vou desenhar uma parte de pálpebra dele e a íris, tá? A íris eu vou desenhar um pouco na lateral, como se ele estivesse olhando um pouco para frente, certo? E vou crescer um pouco mais a sobrancelha ali no final, você vai conseguir ver esses detalhes. Passando um pouco mais, agora eu vou desenhar o outro olho do Yuta. Para fazer esse outro olho dele é o seguinte, ó, primeiro eu vou fazer a mesma base que eu faço, né? Começa uma curvinha no início, a parte de cima é um pouco mais reta, a parte de baixo já é um pouco mais curvada, tá? Colocando os detalhezinhos lá no canto também de pálpebra, né? Vou colocar o traço de pálpebra em cima e a íris também, certo? Esse aqui foi o que eu já não comecei com a sobrancelha, né? Depois você vai ver que lá no finalzinho eu já vou adicionando a base da sobrancelha. E olha só, os olhos, eles estão exatamente, né, nessas linhas que eu marquei, tá? Veja só, que só a parte de baixo passa um pouquinho da linha. Isso é muito útil para a gente fazer os olhos bem retos, digamos assim, certo? Beleza, agora continuando o nosso desenho, nós vamos fazer a base do corpo dele aqui, do rosto, tudo certinho. E pessoal, aqui nessa parte eu notei, né, que o nariz dele não tava tão legal, cara. Eu notei que ele tava muito para trás, tá? Então o que eu vou fazer? Primeiramente eu vou desenhar aqui essa base do rosto dele. Veja que eu vou levar até aquele traço que eu marquei lá embaixo, né? Dessa marcação da divisa do rosto mesmo, tá? O queixo dele um pouquinho levemente quadrado, certo? A base da boca também eu vou fazer ela dividida, tá? Geralmente tem esse traço um pouquinho dividido. E aí eu vou apagar o traço do nariz e levar ele um pouco para frente, porque para mim ele estava muito por trás assim, né? Ele estava até um pouco estranho, cara, tá? Até peço desculpa por esse erro aí, mas vai desenhando tudo clarinho que você consegue ajustar todas essas questões, certo? Bom, continuando o nosso desenho, eu vou começar aqui agora a fechar essa base do rosto dele para a gente poder fazer o maxilar no canto, né? Nós vamos fechar essa parte até o queixo dele
e colocar o detalhe da orelha também, certo? A orelha aqui nesse caso, ela vai ficar entre os olhos, digamos assim. Veja que ela não está exatamente entre as linhas dos olhos como a gente costuma fazer. Então ela vai ficar acima da sobrancelha, a ponta de cima, e a parte de baixo um pouco acima do nariz, tá? Como vocês podem ver também, certo? Então pega essa ideia para fazer a base da orelha dele com os detalhes de dentro também. A partir disso, nós já podemos também fazer uma base que é um pouco até difícil de fazer, cara, que é o cabelo do Yuta, certo? Lembrando aqui que eu tô pegando tipo um frame, né, do mangá e também, né, como se fosse um fanart, cara, certo? Não é o traço dele real do anime, tá? Aqui é mais voltado para o traço do mangá. E aí eu tô fazendo o seguinte, ó, eu vou começar colocando mechas finas, certo? Nesse caso aqui do Yuta, ele tem mechas muito divididas e é como se o cabelo dele fosse leve, digamos assim, tá? Então as mechas dele vão se dividir muito, cara, em muitas mechas finas. E aí eu vou trabalhando também a direção dessas mechas, beleza? Até fazer pro outro lado também, que eu vou colocar muito mais mechas, né? E aí eu vou colocar alguns detalhes pelo seguinte, algumas mechas vão estar grossas, outras tão fininhas que parece apenas um fio de cabelo, certo? Outras já vão estar mudando um pouco a direção, você vai conseguir acompanhar tudo isso aí. Depois no final eu vou adicionar mais mechas na lateral do rosto dele e também pela base da orelha ali, vou colocar um pouco mais de cabelo, tá? Aqui no meu caso eu quero completar o cabelo total do Yuta, certo? Então você vai ver que eu vou fazer uma marcação no centro do cabelo dele, na divisa ali do centro do cabelo dele, tá? Eu faço uma marcação um pouco inclinada e depois eu vou marcar mais ou menos, né, como vai fazer o formato final do cabelo do Yuta, certo? Então eu começo com essa parte de trás, tá? Você vai ver que eu vou começar com ela, vou colocar algumas mechinhas também, tá? Até levar até a divisa. Quando eu chego na base da divisa, eu vou, claro, alterar a direção do cabelo, né? Porque é isso que a gente tem que trabalhar aqui no desenho. Então eu mudo essa direção do cabelo dele, tá? Faço como se fosse uma marcação até a outra ponta do cabelo nas mechas lá embaixo. E aí vou adicionando outras mechas até fechar, até dar um volume legal pro cabelo. Claro que também, à medida que eu vou fazendo, eu vou colocar mais alguns traços por dentro, tá? Desses destaques aqui do cabelo dele para deixar todo completão. É óbvio que você assistindo o vídeo, você vai conseguir acompanhar tudo certinho. Eu fiz bem devagar, tá? Então vai fazendo bem devagar, vai pausando o vídeo, que com certeza você consegue. Agora aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou mais ou menos esquematizar o pescoço da base do Yuta aqui, certo? Então o traço do pescoço dele vai descer aqui desse traço do queixo, tá? Mais ou menos da metade do queixo, então já vou colocar. O ângulo que a gente tá vendo nele é um ângulo um pouco diferente, cara, que é como se visse um pouco de cima e como se ele tivesse também olhando um pouco para cima, tá? Então pode até ser que fique um pouco esquisito justamente por causa do ângulo dele, certo? Mas aqui a gente vai trabalhar certinho essa questão, cara. Bom, continuando o nosso desenho, veja que eu vou fechar todo o destaque do pescoço dele até a parte da gola da camisa, tá? Então vou colocar alguns destaques, algumas rachuras também, já deixar tudo bem detalhado, tudo bem certinho e fechar a gola da camisa. A partir do momento que eu fecho a gola da camisa, eu vou fazer mais ou menos um manequim dele aqui completo, certo? Então olha só, para começar o manequim do Yuta, nós vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro, eu vou esquematizar aqui a mão dele, tá? Eu já fiz também a base das costas dele, que vai descendo, né? A mão dele eu vou fazer como se fosse um quadrado, tá? Algo meio quadrado, digamos assim. Vou esquematizar mais ou menos o estilo do braço e fechar o restante do corpo dele. Aqui não tem tanto segredo para poder fazer esse manequim, certo? Lembrando que tudo isso aqui você pode aprender no meu curso online de uma forma muito mais avançada. Eu tenho um curso online que vai te ensinar do zero ao avançado, tá? Cada aula você vai avançando um pouco, adquirindo mais conhecimentos. E também sobre coloração, cara. É um curso super completo. O link tá na bio aí ou no comentário fixado, né? Tá na descrição no comentário fixado, beleza? Continuando o nosso desenho aqui também, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou agora pegar limpa-tipos, né? Limpei aqui a base do desenho, tá?
Vou fazer uns ajustes aqui no traço do nariz, mas só ficou mais escurecido mesmo, nem ajustou nada. E aqui agora eu vou esquematizar mais ou menos o cabo da espada, certo? Porque ele tá segurando a espada e claro, esse cabo aqui vai passar, né? Essa katanada dele aqui vai passar pela base da mão, tá? Então eu faço o detalhe aí até a parte da ponta embaixo, tá vendo? Vou definir também a largura desse cabo aí. Cara, ó, pra você ter uma ideia sobre a largura do cabo da espada, você pega mais ou menos a largura do olho. Ele tá mais ou menos nessa largura dessa linha que eu fiz para os olhos, tá? Então você pode usar isso como medida para fazer o seu também. Seguindo aí, eu vou fazer agora uma base da espada que é uma parte espiral. Na referência, cara, no desenho lá no fanart que eu peguei tava quadrado. Só que eu vi que no anime tava redondo. É por isso que meu desenho é um fanart, tá? Eu tô meio que misturando, certo? Esse desenho em si mesmo, ele não existe. Isso aqui é uma fusão de imagens aí que eu peguei e tô fazendo por mim mesmo. Então eu fiz redondo essa base aqui porque eu acho que fica mais legal nessa empunhadura aqui. E agora é o seguinte, ó. Eu vou fazer duas partes chanfradas também arredondadas, uma no canto, uma no outro, tá? Vou colocar mais um círculo para representar um relevo a mais nessa base aqui também. E depois a gente pode fazer a parte da lâmina, que é super simples, né? É só subir reto agora essa parte. Claro que se você também tem dificuldade de fazer uma linha reta assim como eu fiz, usa a régua, cara. Eu tô fazendo sem régua, mas isso não quer dizer que você não tenha que usar uma régua, tá? Usa a régua aí para poder fazer o seu desenho. Continuando aqui agora, nós vamos colocar o destaque da mão segurando essa espada, tá? Então é o seguinte, ó. Primeiro, como eu tenho esse quadrado aqui, veja como vai ficar muito mais fácil adicionar a questão dos dedos aqui. Porque o quadrado, ele me dá a proporção do desenho, tá? Eu não vou desenhar nem grande demais, nem pequeno demais, porque o quadrado ele já tem o limite do meu desenho. Então eu começo com o primeiro dedo, certo? Vou fazer ele curvado, claro que tem 3 curvas, né? Se você olhar o seu dedo, ele tem 3 partes, né? Então eu vou fazer as 3 partes do dedo. Acompanhando o mesmo estilo do primeiro, eu vou fazer o segundo. Só que o segundo dedo ele já é um pouco mais deitado também, tá? Então vou fazer esse destaque dele deitado. E assim eu vou fazendo os outros. O terceiro e o quarto dedo também. Lembrando que quando a gente chega no quarto, o dedo mindinho, né? Ele é um pouco menor, cara. Ele vai ter todas as 3 curvas, mas temos que lembrar que ele é menorzinho, tá? Então lembra desse destaque aí, beleza? Bom, fazendo isso a gente pode fechar a base da palma da mão embaixo e fazer o polegar também. Já o polegar é um dedo mais largo, né? Então a gente vai ter essa questão e a divisa dele, as curvinhas dele são apenas 2, né? A terceira já é na palma da mão. Se você olhar pelo seu polegar, você vai ver que ele tem 2 curvas e a terceira curva é justamente já na palma da sua mão, beleza? Então vou usando esses aspectos pela minha própria mão. A gente aprende coisas assim também, tá? Você olha destaques que você tem no seu próprio corpo, cara, para poder fazer. Em seguida eu vou finalizar o desenho colocando o traço do braço, né, até a parte lá embaixo. Só que aqui mais ou menos já estava bom, né? Então eu vou apenas adicionar traços de musculatura, da alçada dele ali no pulso também, tá? Você vai ver que não muda muita coisa, cara. Seguindo o nosso desenho, nós podemos começar agora a detalhar a roupa do Yuta, certo? Para detalhar a roupa dele, eu vou começar por essa lateral aqui, colocando o destaque da curva da roupa, né, nessa base do braço dele, tá? Vou descer aqui agora, eu vou colocar no caso mais algumas curvas onde seria a divisa do braço para o ombro, né, que tem a parte do peitoral também. Então aqui é roupa, tá? A gente tem que lembrar que a roupa ela tem curvas, volume, né, relevo, então tem tudo isso aí que a gente vai trabalhando no desenho. A partir disso, eu vou fazer a base do pescoço logo, tá? Eu vou fechar toda essa base do pescoço primeiro. Então, como eu já tenho o desenho destacado aqui da gola, eu vou apenas crescer essa parte da gola da roupa dele aqui e começar a colocar destaques por dentro, tá? Você vai ver que ela vai envolver todo o traço do rosto do personagem e também ela vai colocando curvas, né? Volume aqui sobre o desenho. Porque o volume, no caso, se você ver, ó, eu tenho aí também o destaque do corpo do personagem, né? Isso, a gente não fez o manequim dele e veja que a roupa ela sempre vai ser maior do que a linha do corpo, tá? Então é justamente isso que é o volume da roupa. E claro, essas curvas todas que eu vou adicionando
no meio do caminho, certo? Aqui não tem muito mais o que explicar, cara, sobre essa questão da roupa, né? Eu já falei sobre o volume, sobre as curvas, então o restante é só adicionar ali na outra parte de baixo, né, um botão, a base da roupa fechada, né, que ele tem essa roupa que ela é fechada com um botão ali no canto, e também descer os traços para o outro braço dele ali, certo? Com isso a gente tem um destaque do Yuta bem certinho, bem legal, cara. Então você vai acompanhando aí, pausando o vídeo, fazendo com calma. E lembrando, todos os materiais que eu uso também, muitos eu deixo aí na descrição para você. Se você quer saber quais materiais, é só abrir a descrição. Quer comprar alguma borracha limpa-tipos, alguma canetinha que eu uso, tem tudo aí na descrição, tá? Lápis de cores que eu uso, tá tudo aí para vocês, beleza? Os links aí, tá? Certo, agora fizemos a parte da roupa, vamos ajustar um pouco mais esses dedos dele aqui, tá? Porque tá muito riscado, então eu quero tirar esse traço da espada, né? Eu vou só apagar e acender de novo esses traços dos dedos, só que dessa vez eu vou adicionar unhas também, tá? Vou colocar alguns destaques de unhas e também a faixinha, né, que enrola aqui o cabo da espada, tá? Todo o tecido que fica envolto da espada, do cabo dela no caso, tá? Então veja que eu vou colocar aí todo de forma curvada também, um pouco aleatório, né? Umas curvas um pouco para cima, outras para baixo, e vou deixando aí todo entrelaçado, tá? Para deixar um destaque bem bonitão. E agora nós podemos fazer a base final do desenho colocando a Rika aqui atrás. Cara, nessa parte aqui não tem muito o que explicar porque o desenho é como se fosse gigante atrás dele, né? E escondido ao mesmo tempo. Mas olha só, eu vou começar, eu não marquei o tamanho porque isso aqui vai depender do tamanho que você queira, tá? Você pode desenhar maior, você pode desenhar menor, tá? Então olha só, eu vou fazer como se fosse esse arco aqui, né? Esse formato de um X todo curvado, certo? E aí eu vou demarcar mais ou menos a base da boca, tá? Que é justamente essa parte de baixo aqui que eu tô fazendo, né? Que parece até um corpo de um caju, né, cara? Se você colocar uma castanha ali em cima, fica muito parecido com um caju. Que ele é fino lá na parte de cima dele e ele é barrigudinho na base de baixo. Só que é um caju de cabeça para baixo, no caso, tá? Vou fechar a base da cabeça dela, que aí já é um pouco maior, né? Vai passando um pouco mais dessa base desse caju. Por isso que eu tô falando, eu não tem muito o que explicar, porque é muita forma aqui, tá? Não tem um esboço exato para poder fazer. É muita forma assim, circular, arredondado no caso, tá? Deformado também. Então eu vou preencher essa parte de cima, né, com vários traços, tá? Que vai formar vários gominhos aqui, várias camadas, né, nessa base do rosto da Rika. Seria onde seria o olho, né, da personagem aí, tá? Depois a gente pode trabalhar agora sobre a parte da boca, tá? Então olha só, primeiro eu vou destacar os detalhes nas laterais da boca, certo? Vou colocar na primeira lateral lá, no outro canto também. Lembrando que ela tá semi-perfil, né? Então a gente vai ver um lado completo da boca e o outro não. O outro a gente vai ver alguns destaques só. Então já tô até fazendo todo esse lado completo da boca aqui da Rika, tá? Colocando alguns detalhes pelo meio também, alguns destaques. Vou fazer no final mais um destaque do outro lado também, como vocês podem ver. Agora vamos desenhar a base interior da boca, né? Vamos desenhar como se fosse uma gengiva gigante aqui, tá? E os dentes dela são pontiagudos, certo? Então vou fazer vários dentes pontiagudos aqui. Para você ter uma noção maior, né, sobre a questão dos dentes pontiagudos, eu vou trabalhar aqui no meu desenho, no caso, 8 dentes, tá? Vai ser 4 dentes da linha do meio que eu passei aí, ó. Por isso que essa linha do meio é importante. Para lá são 4, da linha do meio para o outro lado são mais 4 dentes, como você pode acompanhar aí também, beleza? Para a parte de baixo eu já vou fechar ali uma base que seria do queixo, colocar mais uma gengiva também e colocar mais alguns destaques de dentes. Só que nessa parte aqui é como eu falei para vocês, né? Dependendo do tamanho que você faça, talvez nem apareça esse dente aqui, tá? Então eu tô colocando somente 4 porque no meu só vai dar para mostrar esses 4 dentes. Para finalizar também eu vou destacar a parte da língua, né? E alguns traços também laterais aqui ainda na boca, tá? Só para deixar mais destacado, mais detalhado, todo legal aí para vocês, para parecer realmente, né, com a personagem lá do Jujutsu.
Agora, para poder continuar o nosso desenho, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar uns traços, algumas curvas aqui. É como se fosse o cabelo, digamos assim, tá? E aí esse cabelo é todo feito de músculos também, tá? Então a gente vai colocar esses destaques, esses dois primeiros destaques como se fossem tentáculos, né? Então vou colocar aqui esses dois tentáculos iniciais, tá? Um vai estar voltando para baixo, o outro vai estar voltando para cima. Você consegue ver certinho isso no vídeo. Com algumas linhas por dentro também, certo? Alguns destaques por dentro, só para deixar mais bonito, mais legal mesmo, né? Mais detalhado. Quanto mais detalhe a gente trabalha, melhor no desenho, certo? Depois eu vou trabalhar uma espécie de musculatura por aqui. É por isso que de início não vai dar para entender nada, cara. Só quando a gente colorir que vai entender um pouco melhor essa parte, justamente pelo desenho estar bem escondido aqui atrás do Yuta, né? Então vou trabalhar como se fosse vários músculos até a altura do cabelo dele ali, certo? Então você vai pegando a medida que eu tô fazendo aí cada um dos músculos, né? Você vai fazendo no seu também, um estilo mais ou menos parecido, beleza? Para o outro lado, eu vou trabalhar o restante do corpo, né? Começando com os tentáculos na cabeça, tá? Como já está bem escondidinho ali no canto, não vai mostrar muita coisa. Então vou fazer apenas dois traços, até um traço de músculo lá na parte de cima também, parecendo um Y, certo? Você vê que fica muito parecido com um Y. Depois eu vou desenhar a base, o que seria do corpo. O corpo é aquele corpo, é tipo uma alçada, né? É tipo corpo, pele e osso, né, cara? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou descer simulando como se realmente fossem costelas, né? Até a base lá, ó, até onde der para encaixar no desenho, cara. Vai ficar entre a base de cima da espada e a mão dele, tá? Ó, você vai ver que eu vou descendo estilos, vários músculos com ossos, né? Ossada mesmo, tá? Depois eu vou descer o braço, né, da Rika aqui desse canto. Aqui agora eu já começo a modificar também a referência, porque a referência que eu peguei não iria dar para ver o braço dela onde eu tô desenhando aqui agora, cara, nesse canto aqui do desenho, tá? Então aqui eu que tô colocando, eu que tô até criando o ângulo do braço, tá, da mão, porque a mão dela não é desse jeito aqui. Na referência que eu peguei, a mão dela tá um pouco mais para cima, eu que tô criando dessa forma. Mas aí eu sei que tem a garra, né, tem as unhas, então eu vou colocar aí tudo certinho, tipo uma mão real mesmo, né, com alguns músculos e algumas divisas. E claro, tá cortada pelo limite do desenho. Para o outro lado eu vou fazer a mesma coisa. E mesma coisa, cara, não tem essa mão aqui, ó, não tem essa direção da mão, tá? Eu que tô adicionando também com esse ângulo do desenho, certo? Então eu começo pelo polegar, depois eu vou fazendo a garra também, né? Depois eu vou para os outros dois dedos que vai aparecer aqui, certo? Então eu vou colocar alguns destaques. Como tá bem por trás ali, a gente não vê direito as outras garras, mas vê pelo menos a pontinha ali no desenho. E pronto, moçada, aqui nosso desenho está basicamente pronto. Agora nós vamos partir para a line art, tá? Então é o seguinte, ó, primeiro eu vou apagar com a limpa-tipos, né? Lembrando que meus materiais que eu uso tem aí os links para vocês comprarem na descrição. E depois eu vou começar a fazer o contorno do desenho. Para fazer o contorno do desenho, eu vou usar aqui umas canetinhas, tá? No caso eu vou usar a canetinha na ponta 04 para fazer toda a base do rosto do Yuta, né? Depois eu passo para uma 05 porque o rosto dele tinha muito destaque fininho, então a 04 era melhor. Aí a 05 eu uso para fazer o restante da parte do desenho do Yuta. E sim, só o Yuta vai ser feito nessa canetinha, tá? Na 05. Como o traço da Rika é um pouco mais grosso, eu decidi pegar uma 1.0 que eu tenho aqui e fazer um pouco mais relevante, né? Com esse relevo forte, né, cara? Com esse traço forte na line art, tá? E assim eu consigo uma line art bem bonitona, trabalhando também alguns destaques, deixando uns traços mais finos, outros mais grossos, curvas um pouco mais preenchidas na line art, tá? Então você consegue ver que pega todos esses destaques. E assim vai se destacar também do Yuta, né? A parte da Rika fica destacada do Yuta aqui na frente, cara. E aí tá nosso desenho, né? Eu espero que vocês tenham curtido esse tutorial. Eu achei massa demais. E a parte 2 vai estar aí também no comentário fixado para vocês. Você pode vir para fazer a coloração, beleza? Valeu, um abraço, espero que você tenha curtido demais, cara. E até a próxima.